Isaías capítulo 5, verso 20 diz: Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Muitas vezes, Senhor, nós não entendemos a palavra do Senhor. E nós precisamos que o Teu Espírito Santo venha ministrar o nosso coração para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Talvez, nesse momento, ao ler esse texto, muitos poderiam ter ficado surpresos nessa noite especial de Dia das Mães. Uma palavra que diz que seria terrível para nós chamar algo de bom sendo mal e algo de mal sendo bom. Eu tenho certeza que o Teu Espírito deseja ministrar o nosso coração. Então fala-nos, fale a nós, a cada um de nós, as mães aqui presentes, as que estão em casa, as famílias, as jovens, a senhores e senhoras, a crianças, adolescentes. Ministra a Tua palavra, que ela seja eficaz e poderosa, em nome do Senhor Jesus. E agora toda voz contrária, que ela seja silenciada em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem esteve hoje aqui pela manhã foi maravilhoso, né? O culto que foi dirigido pela família aí do pastor Newton. Inclusive, né? Vai ter até um bis de uma canção aí que foi maravilhosa. Fomos muito edificados nessa manhã. Bem, dos muitos ais que aparecem na palavra de Deus, inclusive nesse próprio capítulo aqui 5 de Isaías, um deles vai falar sobre a dificuldade que todo ser humano tem de chamar as coisas pelo nome certo. E eu penso que quando a gente fala dessa dificuldade de dar o nome certo às coisas, como elas realmente são, de identificá-las, eu penso no nosso tempo. Que mensagem para o mundo hoje? Que mensagem para as pessoas desse mundo hoje? Porque esse é o mundo que nós vivemos, um mundo onde as pessoas, né, onde as coisas são como cada um acha que deve ser, não é assim? Hoje já não existem mais verdades absolutas. Hoje as coisas são como cada um acha que tem que ser. E se eu estou bem com aquilo que eu penso, está tudo tranquilo. Não é esse o mundo que nós vivemos? É essa a realidade do mundo. Essas são as realidades muitas vezes dentro das nossas famílias, quando diz respeito a pais e filhos. Os pais querem orientar os filhos de uma certa forma, de acordo com a palavra de Deus, e os filhos estão pensando como o mundo pensa. Mas lá é bom isso que você está falando que é ruim. Não é assim? Quantos choques dentro de casa por causa disso? Mas mãe, isso é antiquado, isso não tem nada a ver. Que dificuldade de chamar as coisas pelo mesmo nome, porque nós vivemos num mundo onde cada um pode pensar o que quiser e achar o que quiser, né? Não existe mais, para pensar, certo e errado existe? Errado não é, Lica, lá no direito, o que é certo, o que é errado, segundo a lei, não é isso? Mas o nosso mundo não é assim, a verdade é relativa, ela depende. Isso é verdade para você, tudo bem, mas para mim não é verdade. Que dificuldade nós temos no mundo que nós estamos vivendo hoje de dar o nome às coisas. O que é verdade para mim não pode ser para você. O que é bom para mim, talvez você ache que não é para você. E dentro de casa, na hora de educar os filhos, quantos conflitos tem entre pais e filhos exatamente por causa disso? Não é verdade? Às vezes o pai está querendo dizer para o filho que algo, a mãe, vamos falar da mãe hoje, né? A mãe, ela é a rainha do lar, não é isso? A minha mãe, quando saía de casa, eu falava: mãe, você não pode sair porque a senhora é a rainha do lar. Aí eu brincava e falava assim: chegou a rainha do lar. Quanta dificuldade com a linguagem, com os filhos, que muitas vezes a mãe tem, porque a mãe está percebendo que aquilo não é bom, que o resultado não é bom, mas o filho não entende, para ele aquilo é bom. Não é esse mundo que nós estamos vivendo? Isaías diria para essa geração, para esse mundo: quanta falta de discernimento, quanto engano tantas pessoas vivem. E aí o texto é muito propício para esse tempo. Ele diz: ai daqueles que chamam ao bem e mal. Mas não é ai agora, não é depois.
Está entendendo? Agora não tem nenhum ai, não. Agora está tudo bem chamar o bem de... o mal de bem, o bem de mal. Agora está tudo tranquilo, mas Isaías está profetizando. Ele está dizendo, ai, muitos ais virão. Ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Outras versões vão dizer assim, a Bíblia Viva, por exemplo, ai dos que chamam ao mal bem e que afirmam que o amargo é doce. Ai. Você pode falar ai. Ninguém fala ai na hora que está feliz, né? Você já viu alguém falando assim, ai, que alegria. Não, ai é muito propício para o sofrimento, né? Ai, que dor. Ai, que sofrimento. É isso que Isaías está dizendo que o futuro dirá sobre quem faz tal coisa. A Bíblia, a mensagem diz, ai dos que põem a escuridão no lugar da luz, que troca o doce, né? Que trocam o doce pelo azedo. Ai, a Nova Tradução na linguagem de hoje diz, ai daqueles que fazem a luz virar a escuridão. Ai, pensa bem. É como se Isaías estivesse dizendo para nós hoje, ai, daqueles que criam as suas próprias regras. Pode parecer muito conveniente em princípio, mas é um engano. Ai, é um engano. Ai, quanto engano, quanto engano. 2 Coríntios 11:14, a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Dá para você parar para pensar numa coisa dessa? E um dia desse uma pessoa falou comigo assim, que, né, está dentro de um relacionamento e comprometida, apareceu o príncipe dos sonhos, justo agora. Ele é tão perfeito. Eu disse, mas até Satanás aparece como anjo de luz, você acha que ele vai aparecer com um tridente na mão, com os dentes pretos, né, e falando, irmão, você vai correr sem saber o que é aquilo ali, você corre, não é não? Você corre, com certeza. Então, o diabo não aparece assim, ele se apresenta, a Bíblia diz, que ele se transforma em anjo de luz. E isso significa dizer que ele faz tudo para enganar as pessoas. Ele faz de tudo para enganar as pessoas, para iludir as pessoas, para fazer com que elas pensem que está tudo bem. Na verdade, quem está por trás daquilo ali? É ele. E eu disse assim para a pessoa, sabe o que você tem que fazer? Pede a Deus para abrir os seus olhos, para você ver quem que está por trás disso daí. Porque, você sabe, quando a gente ora, quem que sai de lá, não é? Então eu falei, pede a Deus. Mas o que você acha? Eu não acho nada não. Pede para Deus, vamos orar, vamos pedir para Deus. Pede para Deus, porque o Senhor mostra, Ele revela. O diabo, o propósito dele, irmãos, é promover a mentira e conduzir as pessoas ao erro. Esse é o propósito do diabo. Então repita comigo, discernimento. Eu preciso. Todo dia. E todo dia eu peço ao Senhor discernimento. Eu peço discernimento porque eu vejo o Miguel assistindo um desenho e eu me incomodo com aquilo e não sei dizer por quê, que aquilo ali não está bom para ele. E quando eu falo, eu não quero que você assista isso, você diz, mas por quê? Eu não sei responder, mas eu sinto que tem alguma coisa ruim, então eu tenho pedido muito ao Senhor, me dá discernimento, porque quando nós temos discernimento, nós sabemos chamar as coisas pelo nome que elas realmente têm, por aquilo que elas realmente são. Olha, isso não é bom para você por causa disso, você entende? Quantas coisas dentro de casa você, mãe, pode estar permitindo por falta de discernimento? Porque você não tem o que dizer, você sabe que aquilo não é bom, mas você não sabe como falar, porque você não sabe o que dizer. Então, nós precisamos de discernimento. Sem discernimento, nós permitimos que coisas entrem dentro da nossa casa, que coisas permaneçam dentro da nossa família, que estão chamando de bem, mas só Deus sabe o quão mal é aquilo. Só Deus sabe de onde que vem. É algo que é treva e está parecendo ser luz.
Sabe como? E você que é uma mulher espiritual, e você que é um homem espiritual, você sente que tem alguma coisa estranha, mas você não sabe dizer. Porque falta discernimento, sabe? Por falta de discernimento, hoje é dia de ceia do Senhor, por falta de discernimento, muitas pessoas se estão relacionando com Deus de maneira equivocada, de maneira enganosa, se relacionando com Deus do jeito que acha que é certo, da maneira que entende que deve ser, de acordo com as suas regras. Você não nega a Deus, não, eu acredito que Deus existe, mas o seu relacionamento com Ele é fantasioso. Sabe por quê? É porque do jeito que você acha que é certo, é do jeito que você imagina, e não como as Escrituras dizem que deve ser. Isso é uma fantasia. Você percebe? Você pode não estar sendo enganado, né, quanto à existência de Deus, mas você pode estar se relacionando com o Senhor de maneira enganosa, equivocada. E por causa disso, muitos estão vivendo uma verdadeira fantasia espiritual. E você sabe o que é fantasia espiritual? Fantasia não é coisa imaginativa, da nossa imaginação. Muitos estão dentro da casa do Senhor vivendo uma verdadeira fantasia espiritual, dizendo, Deus, me dá o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero. Não existe vontade de Deus, existe o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Isso é uma fantasia. Isso é um engano, isso não é verdade. Um relacionamento com Deus baseado única e exclusivamente no seu desejo, na sua vontade. O pastor Cleber tem falado muito disso nos últimos dias. Sobre quando nós falamos e fazemos aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer só quando o nosso coração sente. Né? Então, se é contrário ao meu coração, eu não faço, mas se é de acordo com a minha vontade, eu faço. Então, esse relacionamento é enganoso, é um faz de conta, é uma fantasia. Você faz de conta, né? Muitos podem estar se relacionando com Deus dessa maneira. E sabe qual que é o perigo disso, irmãos? O perigo é que isso é um engano. Repita comigo, é engano. É um engano. E quantas pessoas, às vezes, dentro da igreja estão frustradas com Deus, porque Deus não faz o que elas querem, do jeito que elas querem, na hora que elas querem, da maneira como elas querem, e não vai fazer, porque isso é uma fantasia, isso é um engano. Não é essa a forma que a Bíblia diz que nós nos relacionamos com Deus. O relacionamento com Deus começa na entrega, e eu entrego. Você começa entregando tudo, e daí começa o seu relacionamento com Deus começa a acontecer. Não é assim? É o que nós cantamos. Sabe qual que é o perigo de viver um relacionamento com Deus assim, enganoso e fantasioso? É que esse engano não vai durar para sempre. Não vai. Sabe igual aquela história que uma hora lá a carruagem vira abóbora, a princesa vira bruxa, aquela historinha de criança. Isso é um engano. Eu estou mudando a história aqui, mas muda. Você está entendendo? As coisas boas ficam ruins. Isso é um engano, não vai durar para sempre, sabe por quê? Porque Ele voltará um dia, Ele voltará, e hoje é dia de ceia do Senhor, e nós, quando participamos da ceia, nós reconhecemos o que o Senhor fez por nós, participamos do corpo de Cristo e declaramos a uma, Ele voltará, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo a uma, Ele voltará. Porque Ele celebrará conosco a última ceia, então Ele voltará. E Ele dirá para alguns, vinde benditos de meu Pai, possuir o reino por herança. Porque, sabe, esse reino já estava preparando para vós desde antes da fundação do mundo. E para outros, sabe, Ele dirá o que nenhum de nós queremos ouvir. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E aí nós vamos falar, mas nós não, em nome de Jesus, né? Alguns dirão, mas Senhor, no teu nome, profetizamos, né? Fizemos e acontecemos, o Senhor vai dizer, engano, eu não vos conheço, vocês estão enganados. Olha, então o problema do engano é que um dia ele vai passar. Tem muita gente enganada em relação a Deus lá de fora, mas aqui dentro também. Tem muitas pessoas se relacionando com Deus de maneira enganosa, de maneira equivocada. E hoje é noite de ceia do Senhor, é momento de conserto, é momento de arrependimento, de reconciliação.
Então, veja bem, você pode estar nesse momento sendo vencido em sua casa por aparências e argumentos, porque te falta o discernimento. Repita comigo, discernimento. Eu preciso. Sabe, esposa, para você se relacionar com o seu marido, você precisa de muito discernimento. Porque muitos conflitos surgem dentro de casa que, sabe, o diabo não faz tudo não, mas ele se aproveita de tudo. Ele está ali por trás, incentivando, motivando e contribuindo para as confusões acontecerem. E você precisa ter discernimento. Sair do plano natural e se perceber num plano espiritual e perceber que em Deus existem armas para que você venha lutar e acabar com o seu inimigo e desfazer com as obras dele e mandar ele embora. Você entende? É com discernimento que você vai educar o seu filho, porque não existe bula, não existe receita, pelo menos não vem junto com o meu. Veio junto com o seu? Não veio, porque não tem. Porque é diária a busca pelo discernimento, pelo aprendizado do Senhor, pela ajuda do Senhor, porque não existe ninguém igual. Então, quando você vai educar seu filho, quanto discernimento, mãe, você não precisa? Quanto discernimento você não precisa para reconhecer e identificar o mal, que muitas vezes ele não percebe, mas você que é mãe, que é espiritual, que é de Deus, que é varoa de fogo, já está vendo o negócio lá longe, já está lutando com as armas que você tem que lutar. E muitas vezes, muitos partem para discussão, para briga, para queda de braço, enquanto falta o quê? Discernimento. Porque, sabe, irmãos, dentro de casa, muitas vezes os atritos acontecem porque falta o quê? Discernimento. Enquanto nós lutamos um contra o outro, nos falta o quê? Discernimento. Porque o diabo não faz tudo, mas ele se aproveita de tudo. E é tempo, irmãos, nós estamos vivendo tempo em que existe uma verdadeira guerra declarada dentro dos lares de pais com filhos e filhos contra pais. É ou não é, irmãos? É verdade, sim. E eu quero que não seja assim na sua casa e na sua família. Eu tenho certeza que o Senhor também não quer que seja. E por isso essa palavra vem ao seu encontro nessa noite. Você precisa de discernimento. Você precisa de discernimento. E o Senhor quer dar nessa noite. Quantos desejam? O discernimento é tão importante que ele figura nas Escrituras como um dos dons que o Espírito Santo concede aos servos dele. O dom do discernimento espiritual protege a comunidade, a igreja do Senhor contra os perigos do engano. Protege a igreja. Então, o discernimento dentro da sua casa protege quem? Você. Protege o seu relacionamento, protege a sua família, protege seu marido, protege seu filho. O discernimento protege a sua casa. Porque quando você entende e reconhece contra quem realmente você está lutando, você usa as armas certas. É assim. E o discernimento nada mais é do que a capacidade de distinguir com precisão, com a maior precisão possível, uma coisa da outra, quando a aparência não tem diferença nenhuma. Para quê? Para que você venha fazer o juízo certo. Não fazer porque você acha, porque você sentiu, porque alguém falou, porque alguém disse. Quantos já chegaram em casa assim, nervosos porque alguém falou? E quebrou o pau e virou uma confusão. O povo não gosta que eu fale assim, quebrou o pau, não, mas é isso que acontece mesmo. Desculpa não amenizar. Mas muitas vezes, muitos atritos acontecem dentro de casa, porque você chega dentro de casa cheio do que alguém te falou. Faltou o quê? Discernimento. Esses dias um irmão contou, numa sala de aula que eu estava ministrando, que ele vendeu um carro que ele gostava muito, muito, que ele, era um carro muito desejado, porque uma pessoa chegou lá na casa dele e ficou descendo a ripa no carro e tudo, e ele ficou com raiva do carro, vendeu o carro. Pouco tempo depois ele arrependeu, e ele descobriu que aquela pessoa só estava detonando o carro porque ela queria o carro. O que faltou para ele? Discernimento. Então, quantas decisões nós tomamos sem discernimento? Agimos pelo impulso, porque alguém falou, porque nós sentimos, porque nós achamos. Quantas vezes você discutiu com o seu marido por coisas que nem existiam? Porque você sentiu, faltou o quê? Discernimento. Quantas vezes você corrigiu o seu filho e imediatamente se arrependeu amargamente? Porque faltou o quê? Discernimento. Então, Salomão, ao subir ao trono de Israel,
um homem tido como o mais sábio do mundo, só deixou de ter essa sabedoria o resto da sua vida porque achou que discernimento era uma coisa que ele recebia um dia e que não tinha que praticar diariamente. Ele não praticou até o fim. Então, discernimento não é uma coisa que você recebe aqui agora, você usa agora e acabou, não. Ela tem que ser buscada diariamente, entendeu? Todos os dias, diante do Senhor, você busca o quê? Discernimento. Não é algo que você vai sair daqui nessa noite com ele, e tudo que você já vai fazer, você não precisa nem pensar, já vai ser com discernimento, porque você já tem. Não, o discernimento é uma busca diária. Todos os dias, Senhor, isso aqui está estranho. Senhor, meu impulso é esse, a minha vontade é essa, o meu desejo é esse. Senhor, me dá clareza. Tira nas nuvens que estão me impedindo de ter a certeza do que eu estou vendo realmente. Senhor, limpa os meus olhos, Senhor, me dá discernimento. Me mostra o que está acontecendo aí. O que está acontecendo aí, Senhor, me mostra. Fala comigo em sonhos, fala comigo na sua palavra. Fala comigo através do servo do Senhor. Senhor, me dá discernimento. Ele sobe ao trono, sabendo da responsabilidade que ele tinha para governar um reino que o pai tinha unificado. Israel nunca teve um momento tão abençoado, de tamanho território, de conquistas, nunca. E ele sobe ali e ele pede a Deus o quê? Porque discernimento. Porque haveria momentos que mesmo sendo ele rei, ele não iria saber o que fazer. Ele não ia saber distinguir uma coisa da outra. Ia parecer demais. Ele não saberia que decisão tomar. Sabe quando todo mundo fica assim, e aí, o que nós vamos fazer? E aí, o que você vai fazer? E você fala assim, e aí, o que nós vamos fazer? Ele sabia que viria dias que ele não saberia o que fazer. E tem dias que nós também não sabemos o que fazer, mesmo assim nós fazemos. Eu vou fazer aqui o que está dando, né? Não. Falta o quê? Discernimento. Ele vai, 1 Reis 5,9 diz assim, Senhor, me dê sabedoria para que prudentemente eu discirna entre o bem e o mal. E nessa noite, mãe, talvez seja esse seu presente espiritual que o Senhor quer dar para você nessa noite. A capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim. Todo mundo pode ter dúvida, menos você. Porque mesmo quando você não sabe o que fazer, Deus sabe o que você deve fazer. Mesmo quando você não sabe distinguir, Ele sabe fazer a distinção. E você é a autoridade dentro da sua casa. E você é a autoridade sobre a vida dos seus filhos. E o Senhor quer conceder às mães e a todos aqueles que desejarem discernimento. Existem muitos momentos da nossa vida que nós estamos muito propensos ao engano, irmãos. Constantemente. Nós somos enganados, sabe por quem? Por nós mesmos, começa por nós. A Bíblia vai dizer em Jeremias 17,9, que o coração do homem é o quê? Enganoso. O nosso coração nos engana. Então não dá para seguir seu coração, não, sabe? Às vezes ele está sendo guiado por Deus, mas às vezes não. Então o que você precisa? Discernimento. Sabe, jovem, você que está me ouvindo, você está aí, apaixonado, doido para casar. Peça ao Senhor, sabe o quê? Discernimento, para que amanhã você não vai falar, por que eu casei com essa pessoa, Jesus? Né? Por que eu constituí uma família, Senhor? Senhor. Irmãos, discernimento para evitar o de quem não discerne. De quem não busca compreender. E o Senhor quer livrar o seu povo dos seus Então pode ter uma varoa aí de fogo, né? Um dia um irmão falou comigo assim, eu estou aqui esperando a minha varona. Eu falei assim, amém. Eu falei, amém, isso é um varono mesmo, estou esperando a varona. Então, a varona está chegando aí, deixa eu te falar. Tem umas varonas que é só para te pescar, sabe assim, umas varonas, só para tirar você do propósito. Só para tirar você da vontade de Deus, só para te tirar da vontade do Senhor, só para te tirar da sua família, só para tirar você de um relacionamento harmonioso com seus pais. A varona vem. Mas Deus, quando dá o discernimento, Ele quebra a varona. Não é? É ou não é? É o desejo do Senhor.
É o desejo do Senhor que jovens, homens e crianças e mulheres busquem dele discernimento, porque ele sabe o que é bom e o que é mal. Ele sabe. Ele sabe. Então a pessoa, muitas vezes nós somos enganados por nós mesmos. Nós somos o agente e a própria vítima do engano. E por isso Tiago vai dizer para nós no capítulo 1, verso 16, não vos enganeis. Não vai nessa de fazer só o que você sente, o que você está pensando, não. Não vos enganeis, o coração é enganoso. Busca de Deus o quê? Discernimento. Nós somos enganados pelo próximo. A Bíblia vai dizer para nós aqui que muitos se aproximam de nós, na verdade eles escondem o que eles realmente pretendem. O diabo muitas vezes envia pessoas para colar na gente, sabe para quê? Para tirar a nossa energia, para tirar a nossa força, para nos desviar do propósito, para nos induzir ao erro. E aqui nesse momento, a gente está falando daquelas amizades que corrompem os bons costumes, sabe? Daqueles amigos que não são amigos de Deus. Daquelas companhias, gente, que a gente deixa entrar dentro da nossa casa e mostra para essa pessoa tudo de bom que a gente tem. E Deus falando assim, quanta falta de discernimento. Tudo aí que você está mostrando, ele quer. Tudo que você está mostrando, ele cobiça. Tudo aí que você está mostrando, ele está invejando. O Senhor quer nos livrar desse tipo de coisa. Isso é engano. Quantos jovens se relacionam com pessoas baseados no engano? Hoje, então, que tem internet, que tem WhatsApp, que hoje você conversa com uma pessoa lá no Japão, não sei onde, como nós podemos ser enganados? Pela aparência, por aquilo que as pessoas dizem que elas são, enquanto, na verdade, elas não são. É ou não é, irmãos? Quantos pregadores estão por aí, gente? Quantas pessoas sendo discipuladas por pregadores de internet, de WhatsApp, você não conhece nada da vida da pessoa, você não sabe quem que ela é. E você está sendo ali ministrado, alimentado. Muitas vezes a gente com tremenda confusão na mente, totalmente instável na presença do Senhor, porque é conduzido por pessoas que eles nem conhecem quem são, simplesmente porque aparentam ser muito bom. Você acha que o diabo não está atrás por muito engano? Ele está atrás de muito engano. Então nós nos enganamos, as pessoas podem nos enganar, porque nós permitimos o engano, porque o Senhor está colocando à nossa disposição o quê? O discernimento. O discernimento. E nós somos enganados pelo diabo. E a nossa luta é contra ele. Ele usa o engano e a mentira. São as suas principais armas. Veja o que ele fez com Eva. O que ele fez com Eva, irmãos? Ele enganou Eva. E ela caiu. Né? E Adão, um dia desse aí, eu vi um videozinho, né, mostrando Adão comendo fruto. E falou assim, que fruto gostoso. Onde você arrumou esse fruto? É a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento. Foi enganado, foi levado. Não é verdade? Os espíritos malignos, eles mentem porque eles estão a serviço do pai da mentira. Satanás é um enganador mor. Se for preciso, ele vai se transformar em anjo de luz. Não se iluda, 2 Coríntios 11, 14. O diabo vai tentar te enganar muitas vezes no caminho. E o que essa palavra pode ter a ver nessa noite com o Dia das Mães? Eu não sei. Porque esse dia são de dia de todos nós, é um dia de ceia do Senhor. É um dia que a palavra é enviada à igreja do Senhor. A você mãe, a você pai, a você filho. Sabe? Que o Espírito Santo nos desperte nessa noite para a necessidade do discernimento. Quem sabe você não parou para pensar o quanto você está precisando disso? Para tomar decisões financeiras, para tomar decisões no seu lar, para resolver problemas que estão ali, você está empurrando com a barriga, que deu sem resposta, sem solução, porque está te faltando discernimento. Que o Espírito Santo nos desperte para a prática do discernimento, porque o discernimento não vem para a nossa cabeça igual um pacote. Eu tenho discernimento e agora tudo que eu faço é com discernimento. Não. O discernimento é buscado na prática diária da vida. Em todas as áreas da vida, nós vamos nos deparar com o engano, irmãos. Olha, tem propaganda enganosa, não tem? Não é? Uma porção de pronunciamentos enganosos, produtos falsos. Quantas pessoas compram produtos falsos na internet por engano? Um dia desse aí, estavam passando na televisão uma pousada na Serra do Cipó, que vendeu um monte de pacote para o pessoal, e quando eles foram ver, era o quê? Engano, era mentira.
mas nós estamos falando de bens materiais, e quanto engano espiritual, nós muitas vezes estamos sendo passíveis dele, não estamos percebendo o quanto que o diabo está ganhando terreno no meio da nossa família, porque falta discernimento. Há uma porção de coisas falsas, visão falsa. Jeremias 14:14 diz assim: então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. É mentira. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, nem falei com eles. Eles estão profetizando falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões das suas próprias mentes. Nós estamos sujeitos à visão falsa. A Bíblia vai dizer, irmãos falsos, 2 Coríntios 11:26, Paulo diz, estive continuamente viajando de uma parte à outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Aí tem gente que fala assim, não, que a igreja está cheia, você não sabe se é o joio. Isso é falso. Profetas falsos. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mestres falsos. Quanto mestre existe por aí, né? 2 Pedro 2,1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Apóstolos falsos, 2 Coríntios 11:3, pois tais homens são falsos, apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Espíritos falsos, 1 João 4:1, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O Senhor quer que nós tenhamos o quê? Discernimento. É muita falsidade por aí. E cristos falsos, a Bíblia diz em Mateus 24, e aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Irmãos, o Senhor quer nos livrar do engano. Não tem ninguém aqui que precisa disso, né? Ninguém. Ninguém precisa de discernimento. Num mundo onde só Deus conhece o coração, onde só Deus sabe a verdade, onde o Senhor conhece o íntimo, nós precisamos de discernimento, nós precisamos da visão que Deus tem. Eu preciso da visão que Deus tem. Quando eu começo a enfrentar minhas lutinhas, eu preciso da visão que Deus tem. Quando meu filho começa a enfrentar as lutinhas dele, que eu fico vendo, igual esses dias eu brinquei, né? Ele foi no encontro das irmãs, e veio no encontro à noite dos homens ontem, e foi embora triste, chegou lá em casa chateado, ele estava tão eufórico para participar dos encontros. Eu falei, ô meu filho, o que aconteceu? Seu pai te chamou atenção? Ele falou assim, não, mãe, deixa. Eu falei, o que foi, meu filho? Porque eu estou triste que eu não ganhei nada. E hoje ele já chegou aqui na igreja perguntando se ia ter alguma coisa no salão, porque ontem comeu 2 tropeiros aqui. Eu fiquei assim, gente, parece que o menino está comendo em casa, não? E ele já chegou aqui perguntando se ia ter alguma coisa no salão. Eu falei, ô Miguel, por que você está perguntando isso? Você está querendo comer, Miguel? Quando ele come... E aí eu te pergunto, o que eu falo para ele? Eu falei para ele, sou meu filho. Olha, a gente também tem que se alegrar com os outros. Você não ganhou, mas outro ganhou. E você tem que se alegrar com a alegria do outro. Tá, mãe, tá. Entendi. Tipo assim, entendi, mas ainda não deu. E aí, o que eu preciso para ensinar ele a verdade? Que na vida, muitas e muitas vezes, nós vamos perder. Muitas e muitas vezes, o outro vai ter aquilo que nós gostaríamos de ter. E eu preciso ficar bem com isso. Eu preciso de discernimento. Eu falei, Senhor, me dá discernimento para eu poder ensinar de maneira que ele entenda. Então, me dá a visão que o Senhor tem, porque a minha visão aqui, eu não consigo me mexer nisso aqui, mas o Senhor tem outra visão a esse respeito. Me dá a sua visão, discernimento.
Ah, se está difícil o relacionamento com o seu marido, pede a Deus a visão que Ele tem desse relacionamento, não a sua, não a dele, mas a do Senhor. Dá-me discernimento. Deus, nós invocamos a Tua visão sobre esse fato, sobre essa situação que estamos vivendo. Precisamos da visão do Teu foco. Você sabe o que eu acho? Discernimento é um foco. Deus não foca assim, ó, aí você vê, sabe? Ele resplandece. Tudo que é errado, Ele já te mostra. Dá seu foco aqui, Senhor. Senhor, me dá a visão que o Senhor tem. É preciso distinguir dentro da família o bem e o mal. Não dá para ficar com uma coisa dentro da sua casa sem você saber se isso é bom ou se é ruim. Ou é bom ou é ruim. Ah, eu não sei, mas deixa aí. Não, irmãos, ou é bom ou é ruim. É preciso discernir entre o falso e o verdadeiro. É preciso discernir entre o que é a vontade de Deus e entre o que não é a vontade de Deus. E assim, eu quero dar 2 exemplos e eu vou encerrar essa palavra. Quando a Bíblia fala que José, ele sai da casa de Potifar às pressas, correndo daquela mulher que o desejava e que se insinuava para ele diariamente, ele discerniu muito bem qual era a vontade dele, qual era a vontade de Deus. Ele discerniu. E a vontade de Deus era qual? Que ele fugisse. Mas ele precisou de discernimento para entender que ele não podia mais ficar dentro daquela casa. Ele não fugiu à toa, não. Ele só saiu dali correndo porque era extremamente necessário. Ninguém sai correndo à toa, não. Você não vai correr do perigo se você não tiver discernimento. Você vai conviver com ele, vai até alimentá-lo. Mas se o Senhor te der discernimento, foco, se Ele te der a visão que Ele tem, você age. Entende? Não agir por engano, não decidir por engano, não viver por engano. Ele saiu daquela casa porque ele entendeu que a vontade de Deus era exatamente outra. O outro exemplo que eu quero dar é de Davi. Davi, a Bíblia diz em 1 Samuel 24, de 1 a 7, que 3.000 soldados de todo Israel, os melhores, partiram junto com Saul para exterminar Davi. E esses soldados, nessa ânsia por Davi, eles entram com Saul numa caverna, porque Saul queria fazer as necessidades dele, e Davi estava exatamente ali naquela caverna. A Bíblia diz que Davi, ele corta a ponta do manto de Saul sem que ele percebesse. Mas exatamente naquele momento, Deus deu a ele o quê? O discernimento. Não toque nele. Não toque no ungido do Senhor. Ah, mas ele fez isso e isso comigo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não justifica. Não toque. E ele discerniu. E a Bíblia fala que ele disse aos seus soldados que o Senhor me livre de tal coisa, de erguer a mão contra ele, porque ele é ungido do Senhor. Então, muitas vezes nós podemos estar prontos para fazer algo que o Senhor está dizendo, não faça isso, não toque, não diga, não vá, não decida. A resposta está no Senhor para nós. Então, nessa noite, eu peço ao Senhor, Deus, Espírito Santo, que Ele venha transformar o nosso coração, para que nós possamos entender e compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Eu não sei qual situação você está vivendo hoje na sua vida. Quem sabe? Você precisa de discernimento. Quem sabe você está para tomar uma decisão aí, você está na sua casa, e o Senhor quer que você não faça isso sem buscar discernimento, porque Ele tem. E Ele quer livrar o seu povo do erro. Amém? Nessa noite está aqui nessa casa, e nos seus lábios ouvindo essa palavra, um povo que o Senhor comprou com o seu sangue, para que, no fim, Ele venha dizer a nós, vinde, benditos de meu Pai. Essa é a vontade do Senhor. Ele quer que todos nós venhamos ser, sabe, encontrados dessa forma como benditos do Pai. E nós seremos benditos, bem-sucedidos, felizes quando ouvirmos a voz do nosso Pai. Amém? Você pode fechar os seus olhos agora?
eu gostaria que você apresentasse a sua vida, seu coração e suas mãos. Quem sabe você está aqui nessa noite, está com um relacionamento ruim com uma pessoa, talvez até dentro da sua casa, está se arrastando, está tolerando, está largando para lá, já deixou. Quem sabe está aí até pensando, não vou nem mais conversar com essa pessoa. Ela não faz caso de mim, ela não se importa, ela me provoca, faz de tudo para me afrontar. E o Senhor está te dizendo, discernimento. Busque o discernimento. Deixa Deus te mostrar com clareza. Deixa Ele te dar o foco dEle. Deixa o Senhor mostrar para você a visão que Ele tem. Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, essa palavra é para que nós não venhamos dizer ai, mas para que nós possamos dizer graças a Deus, porque eu tomei a decisão certa. Graças a Deus, porque o Senhor trouxe livramento para mim. Graças a Deus, porque eu não sofri a pena. Graças a Deus, porque eu não estou pagando o preço. Graças a Deus, porque eu ouvi a voz do Senhor. Deus quer livrar o seu povo dos ais. O Senhor quer livrar o seu povo dos sofrimentos. O Senhor quer livrar jovens de sofrimentos, crianças, quer livrar adolescentes, pais, mães. Senhor, Tu queres trazer livramento para Teu povo, então dá a eles a visão que o Senhor tem. Que venha sobre nós o discernimento e que ele seja uma busca diária do Seu povo. Em nome de Jesus, amém.